Olá, irmãs queridas, tudo bem? Saúdo cada uma de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Ok, o meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para dividir com vocês aquilo que eu entendi do texto que eu vou ler do Manancial. Quero que as irmãs saibam que o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil, ok? Então o texto não é meu, só os comentários, tá bem? Vamos iniciar orando? Pai, te damos graças pela liberdade que temos de cultuar o teu nome, de ler a tua Bíblia e, enfim, de poder aproveitar de tudo que o Senhor tem para nos propiciar. Perdoa os nossos pecados, fica conosco nessa meditação, que nós possamos aprender cada dia mais de Ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãs, então hoje o nosso manancial vai falar sobre resistências à oração, ok? O texto que devemos ler é Mateus 26, capítulo 26, dos versículos 36 ao 46. E diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: Sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça segundo a sua vontade. Quando voltou de novo, encontrou os discípulos dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Amém? Bem, irmãs, o nosso texto de hoje, que fala sobre a resistências à oração, foi escrito pelo pastor Valmir Vieira. E eu vou iniciar nossa meditação contando uma historinha. A historinha é sobre um pai que era viúvo e morava com a sua única filha. Ambos se amavam muito. O pai amava aquela criança desde que ela nasceu. Então, antes que ela sonhasse em virar gente, o pai amava aquela menina. E eles foram se dando bem ao longo da vida. A mãe da menina faleceu e o pai continuou cuidando dela. Ele nunca se casou. E ele era um pai muito amoroso. E esta pequena menina foi se transformando numa adolescente. Já estava bem moça já. E o pai começou a ter dificuldades de se relacionar com a filha. Não porque eles não se dessem bem, mas porque a filha, à medida que ela foi se tornando uma adolescente, ela se tornou uma pessoa muito ocupada. Então, sempre que o pai dizia: Filha, vamos conversar, ela dizia: Ai, papai, eu tenho lição para fazer, eu tenho tantas coisas, depois a gente conversa. Ok. Tinha alguns momentos que eles estavam em silêncio e o pai queria conversar com ela, mas ela estava ao celular, ela estava muito ocupada. Então, às vezes, quando ela ia dormir, aquela moça pensava assim: Nossa, meu pai tem sido tão bom comigo, eu sou tão grata. Nossa, amanhã eu vou conversar com ele, eu vou fazer o que ele gosta, vou aplicar um tempo com o meu pai.
Só que no outro dia ela estava muito ocupada de novo e não dava novamente. E às vezes o pai se aproximava para conversar à noite, mas ela queria ver um documentário, um filme na Netflix, porque todos os seus amigos também estavam assistindo aquilo e eles iriam comentar. Então ela dizia: papai, depois a gente conversa. E o pai era um pai muito amoroso, ele procurava sempre deixar uma comida que ela gostava, fazia mimos, dava presentes surpresas. Quando ela estava triste, ele acolhia. Enfim, ele era um pai muito presente na vida dela. Mas ela não tinha tempo para conversar com o pai. Um dia o pai falou: olha, meu filho, eu estou bem chateado com você. A gente não consegue conversar. Aí ela falou: ah, pai, mas assim, é porque eu estou muito ocupada, eu tenho outras prioridades. Mas eu não sempre deixo um bilhete pro senhor? Fui na casa do fulano, saí com o meu namorado, fui fazer trabalho escolar. Aí o pai falou: sim, minha filha, você sempre deixa um bilhete, eu sempre sei onde você está. Mas essa comunicação é muito falha. Eu queria saber mais de você. O meu coração está aqui ansiando por saber as coisas que você tem em mente, as coisas que você precisa, as coisas que alegram o seu coração, as que te deixam triste. Queria conversar com você. Ai, tá bom, pai. Então, amanhã nós conversaremos. E no dia seguinte, ela não tinha tempo novamente para conversar. Aí um dia o pai dela falou: olha, minha filha, eu estou farto, eu quero muito conversar com você. Mas assim, eu imagino que você vai precisar passar por uma lição. Eu vou ter que te dar uma lição para que você entenda que conversar é importante. E aquela jovem disse: pai, o senhor é muito chato, hein? Chatão mesmo, hein? Por que precisa conversar, falar pra quê? O senhor sabe que eu tô bem? Tá tudo certo? Eu sou grata, ó, legal, o senhor é bacana. Eu sempre deixo um bilhetinho pro senhor pra onde eu vou, o que eu tô fazendo. Essa semana eu tenho prova, pai, não dá pra ficar conversando. Vamos ver, assim que acabar as provas, a gente vai conversar, tá bom? Agora não dá. E o pai se resignou a ficar calado. Bem, passaram alguns dias e ela continuou lá deixando os bilhetes e toda noite repensava assim: poxa, poderia conversar hoje com meu pai, mas agora já foi, amanhã eu converso. E esse dia nunca chegava. Bom, um dia, essa menina estava na semana de provas, como ela havia dito pro pai, e ela acordou numa manhã, olhou no relógio: meio-dia! Perdi a minha prova, meio-dia. Levantou correndo, apavorada, olhou no relógio, confirmou, realmente, era meio-dia. E ela tinha perdido uma prova muito importante, muito importante. Ela se levantou, colocou os 2 pés no chão, olhou para o criado mudo e lá tinha um bilhete. E estava escrito assim: filha, acorde, são 6 horas da manhã. Hoje você tem prova. Com amor, papai. Bom, irmãs, então hoje nós vamos tratar sobre a resistência que a gente tem a orar. O pastor Valmir Vieira escolheu o versículo 41, que diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a nossa carne descaída tem esquemas de resistências naturais para orar. A gente não quer orar, porque a gente não estabelece a oração como prioridade. Então, como aquela menina que reconhecia que o pai era bom, mas não tinha tempo para ele, assim somos nós. Jesus disse que o espírito estava pronto, mas a carne era fraca. Por quê? Na carne nós temos muitas outras coisas para fazer e acabamos deixando a oração para o final. Então, a carne ela é fraca em sua inclinação para o bem e forte na sua tendência para o pecado. Toda carne quer pecar, fazer coisas erradas, enfim, ela é fraca. Então, a oração, que é uma coisa
fundamental, ela exige disciplina, concentração, dedicação, determinação, perseverança e constância, compromisso e santidade. Então, não dá para você deitar a cabeça no travesseiro e falar, pai, obrigado por esse dia, bom, dormir. Ou, pai, amanhã eu vou orar como se deve, como o Senhor gostaria de ter essa conexão comigo. Então, todas essas qualidades que foram aqui ditas, disciplina, concentração, dedicação, determinação, perseverança, constância, compromisso e santidade, elas são contrárias à nossa natureza humana. Então, todas essas qualidades, elas são contrárias à carne. Esses atributos são contrários à carne. Então, o ato de orar faz você se fortalecer contra a tentação e ajuda a ser mais forte contra o pecado. A ausência da regularidade de oração tem um efeito contrário. Então, a gente não ora e a gente vai ficando cada vez mais frágil. E o pecado e as artimanhas da carne vão tomando conta do nosso ser. Por isso que o apóstolo Paulo advertiu a gente lá em Tessalonicenses. Orem continuamente, ou como dizem outras traduções, orem sem cessar. Então, a gente tem que vencer a preguiça, a falta de tempo e as escalas de prioridade equivocadas que colocam o tempo de oração em nossa vida em segundo ou em último plano. Porque, aliás, como eu sempre costumo dizer, prioridade deve ser usada no singular, não existem as prioridades. Existe a prioridade, que é aquilo que a gente estabelece como primeiro lugar para que a gente possa resolver. Então, oração é prioridade na nossa vida. É o jeito que nós falamos com o Pai, é o jeito que nós temos conexão com Ele e que também podemos ouvi-lo. Então, se a gente não consegue orar muito tempo, por exemplo, eu sou uma pessoa muito inquieta. Para mim, é muito difícil ficar horas a fio ajoelhada, eu confesso. Mas assim, quem não consegue esse tempo, muitas vezes ao dia, o que vai fazer? Vai buscar orar no Espírito em todo o tempo que estiver. Então, assim, se a gente não consegue orar muito tempo, a gente pode orar pouco tempo. Mas tem que orar muitas vezes ao dia. A gente tinha que orar com deferência, com concentração e compaixão. Mesmo contra a resistência da carne, de Satanás e do mundo. Porque oração é bênção. À medida que a gente aprende a orar, a levar as coisas a Deus, a gente aprende a receber a resposta. Que às vezes é sim, às vezes é não e às vezes é espera. Mas a gente aprende a desenvolver uma confiança no Pai. Porque à medida que a gente resiste ao desejo de não orar, a gente começa a perceber como Deus trabalha na vida da gente. Bom, irmãos, o nosso manancial termina assim, ó. Não deixe de orar a Deus, pois a oração fará você deixar de pecar, ou o contrário. Ou a continuidade do pecado fará você desistir de orar. Então é isso, é que nem aquela nossa menina lá da nossa historinha lá do começo. Ela nunca tinha tempo para falar com o pai. Ela achava que a comunicação dela era o suficiente, né? Deixa um bilhete, coisa rápida e tá tudo certo. Agora, quando a história se inverteu, quando ela viu que aquela conexão não estava funcionando, ela perdeu a prova. E a gente não perde só a prova, a gente perde coisas muito importantes na nossa vida por não valorizarmos a oração. Amém? Bom, irmãs, eu termino aqui deixando um abraço fraternal, um abraço de urso, daqueles bem apertados, e termino com a nossa palavra-chave, que é saudades.